Ô, meus amigos, eu estou chateado ainda, hein, com essa derrota do Flamengo para o Fluminense. Temos aqui um corte do programa Equipe F da ESPN Brasil para falar do empate do Palmeiras e também da derrota do Flamengo, e a briga pelo título continua. O Flamengo agora tem uma vantagem de 2 pontos à frente da porcada. Deixa o like para me ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho, tá bom? Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora! Ontem, Palmeiras e Flamengo decepcionaram, o Palmeiras ficando no 0 com vitória, o Flamengo sendo derrotado pelo Fluminense, estava 2-0. O Mengão ainda diminuiu, mas terminou perdendo por 2-1. Duas perguntinhas, duas em uma, como diria Cícero Melo. Primeiro, quem perdeu a maior oportunidade ontem? E segundo, quem decepcionou mais, Tetra? Os dois perderam uma grande oportunidade, sem dúvida. Como o Flamengo jogou depois do Palmeiras, já sabia o resultado do Palmeiras, como foi falado, né? O torcedor palmeirense, quando empatou em casa com o Vitória, falou assim, acabou, o Flamengo vai ganhar, então abre 5 pontos, acabou o campeonato. Então o Flamengo já sabia do resultado do adversário. Agora, para mim, a decepção maior é o Palmeiras. É o Palmeiras, porque o Flamengo perdeu no Clássico. Né? Tem mais rivalidade, tem mais equilíbrio. O jogo das duas equipes me decepcionou. Tanto o Palmeiras como o Flamengo jogaram mal. O primeiro tempo, principalmente do Flamengo, foi muito ruim. O do Palmeiras também. O Abel até reclama disso. O Abel fala... Eu estou falando que a gente tem pouco tempo, já estou falando dos dois jogos, tá? Então, assim, o Abel diz isso. Uma apatia no primeiro tempo. E o Flamengo também. Tecnicamente, que é o forte do Flamengo, errou muitos passes, não teve o controle. O Fluminense fez um jogo muito bom no primeiro tempo. Uma marcação mais alta, não deixando o Flamengo jogar... E fazendo um bom jogo, criando boas oportunidades. E num jogo, num clássico que tem rivalidade, que a dificuldade ela aparece, o Rossi vacilou, né? Porque assim, 1-0, golaço do Acosta lá, criatividade do Fluminense, né? Ele pega de primeira. Aí é mérito do jogador, do que o Fluminense apresentou, estava melhor que o Flamengo no primeiro tempo. Mas o segundo gol... é aquela situação que você traz o teu time para uma desvantagem muito grande da maneira que foi o gol, né? Uma bola... o passe foi muito forte para ele, mas ele domina na coxa e ele tenta dar mais um toque. Esse outro toque que ele adianta e não percebe a chegada do Serna. Editou no lance. Vacilo do Rossi, né? Então 2-0 dificulta mais. Por mais que o Flamengo melhora no segundo tempo com algumas mudanças, principalmente a entrada do Jorginho, né, dá uma outra qualidade, mas me decepcionou, não jogou bem o Flamengo, não é o Flamengo que a gente conhece, e o Palmeiras no mesmo caminho, muito abaixo. O Abel com a opção de poupar jogadores no primeiro tempo, os que estavam na seleção, tocou o Pascoal mais uma vez, aí a gente viu o Andrés Pereira sendo expulso, que reclamou, deve ter ali, né, se exaltado com o ato. As duas arbitragens dos dois jogos, normal, eu não gostei, foi ruim. E o pênalti para o Flamengo, acho que assim, foi bem prejudicado, porque um gol que o Rossi falha feio, e você tem num jogo um pênalti que a gente viu, para mim, né? Para mim foi pênalti, do Thiago Silva no Bruno Henrique, né? Eu vi a explicação de alguns comentaristas de arbitragem, eu tô com o Simon, eu estou com o nosso comentarista de arbitragem, eu acho que foi pênalti também, né? E assim, acaba que prejudica. Você tem uma falha num gol do goleiro e você tem um pênalti claro que não é marcado, num clássico de rivalidade que o seu time não jogou bem, aí a derrota acontece. Mas no geral, eu acho que jogando em casa contra o Vitória, o Palmeiras me decepcionou, porque poderia recuperar essa liderança num jogo mais factível, vai ser muito mais difícil os jogos que ele tem na sequência. Pega o Fluminense agora, né, no final de semana, em casa, mas é o Fluminense que eu acho melhor do que o Vitória, e depois tem jogos complicados fora de casa, o Atlético mesmo, quando voltar, né? Então, assim, perdeu uma grande oportunidade o Palmeiras e o Flamengo, esse lance aí, determinante também, o lance do Rossi.
Gostei, cara, das análises do Zinho, das explicações dele. Perfeito, penso igual. O lance do Rossi, ali uma falha imperdoável do goleiro argentino, que normalmente defende tão bem o gol do Flamengo. Oswaldo Pascoal, você diria que nesse momento, faltando 9 dias para a final, para a decisão da Copa Libertadores, nem Flamengo e nem Palmeiras estão bem? Vou completar também fazendo uma segunda pergunta, levantar uma segunda questão para você. Há quanto tempo que o Flamengo não faz um grande jogo? Já tem um bom tempo que o Flamengo não faz esse grande jogo. O Flamengo ontem... isso aí é pênalti, viu, gente? Quero dizer para vocês. Mas o jogador toma a frente. É permitido... Daqui a pouquinho a gente vai falar do lance. É permitido tomar... Segura, Pascoal. É permitido tomar a frente, porque ele não provoca falta. Ele tem o direito de estar ali. Não foge da minha pergunta. Há quanto tempo que o incomparável não faz um grande jogo? Ontem foi decepcionante. Decepcionante ontem. Decepcionante. O Palmeiras eu acho que foi mais decepcionante do que o Flamengo. Mais decepcionante. Eu continuo sem entender. Por que eu continuo sem entender? Porque ontem o Palmeiras não consegue ganhar, não consegue fazer um jogo suficientemente capaz de superar o adversário, minimamente capaz de jogar, uma tiriça, uma preguiça para jogar. Parecia um time de escola, nem parecia um time treinado pelo Abel. Todo mundo corria atrás da bola, não tinha um negócio, o Palmeiras ontem só tinha um jogador. Onde que toca a bola? No Alan. Onde toca a bola? No Alan. O Palmeiras vive de um jogador só? Era o Hendrick. Lembra disso? Lembro. Agora é o Alan? Gente, isso vai ser até quando? O próprio Abel falou na coletiva que não pode um menino de 18 anos ser quem vai ter que assumir a responsabilidade. Mas ele também podia ajudar. Ontem ele também podia jogar. Podia botar o Tigrinho para jogar, podia botar os graúdos para jogar. Entendeu? Hoje o torcedor do Palmeiras estava reclamando, mas o Rafael Veiga é o estilo de jogo dele é aquele. Você não quer botar o Rafael Veiga para acelerar o jogo. O Maurício eu não vi. Vocês viram o Maurício lá em campo ontem? É igual o time do Flamengo. O Flamengo ontem jogou no Barata Voa. E eu detesto o Flamengo jogando no Barata Voa. O Barata Voa, cada um resolve do seu jeito. E o Flamengo não é cada um para resolver do seu jeito. O Flamengo tem treinador, tem time para jogar do jeito do Flamengo. Mas jogou no Barata Voa. Fica fácil pro Fluminense ganhar o jogo. Aí depois aquela pressão, aquela loucura no final do jogo para tentar alguma coisa. E foi pênalti, foi pênalti. O Palmeiras reclama de um pênalti que na hora do lance eu até pensei que foi pênalti. Voltaste atrás? Até pensei. Voltaste atrás? Não, eu repito, na hora do lance até pensei Zagueirão que foi pênalti. Foi de ombro. Mas a bola pega no ombro, como pegou no ombro também do jogador do Fluminense, daquela bola ali dentro da grande área. Um pouquinho mais para baixo, do René? Do René. A bola pega no ombro também. São jogadas semelhantes, não tem jogo jogado igual, são semelhantes. E o Palmeiras foi muito pior do que o Flamengo. É o que eu vou repetir. Muito pior do que o Flamengo. O Palmeiras não teve iniciativa. O Vitória jogou melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. Melhor. Mesmo com a entrada dos jogadores, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, eles não melhoraram o time do Flamengo e não melhoraram o time do Palmeiras. Eu estou juntando os dois como o Zinho fez. O Zinho é muito inteligente. Claro que o cara que jogou, foi campeão do mundo, tem que ser inteligente, tetracampeão do mundo. Então, assim, ele juntou os dois, eu estou juntando também. Estou aproveitando a onda, que eu não sou louco. Então, para mostrar que os dois decepcionaram, mas para mim a maior decepção foi a do Palmeiras. O Palmeiras jogou com 3 zagueiros para marcar um centroavante que não existiu. Aí no Murilo ficou trocando soco com ele o jogo inteiro. E Flaquito? Eu estou procurando. Tá fraco, Pascoal? Ontem eu não vi. Eu não vi Bruno Rodrigues, eu não vi Flaco Lopes, eu não vi Maurício. Eu não vi. Se vocês viram, me conta. Ontem tinha jogo e eles não foram. Como eu posso enumerar um monte do time do Flamengo, que também não foram. Esses caras, quando eles não vão, eles fazem falta. Porque eles têm que estar de corpo e alma no jogo. E como dizem os argentinos, eles têm que dar 100%. Na Itália é 100%. Não é, José? 100%. Ô Zé, o que está acontecendo com o Palmeiras e Flamengo é tensão pré-final de Libertadores?
Não sei, eu acho que não. Tá longe, hein? Tá longe. Eu acho que assim, hoje em dia... Uma semana e 2 dias. Hoje em dia você tem que jogar o seu melhor futebol para poder Vale título, vencer. Se você observar, primeiro, Fla-Flu é clássico, são jogadores que estão acostumados com grandes enfrentamentos. O Fluminense tem bons jogadores também, tem a motivação, já falei isso aqui, hoje todo mundo quer jogar contra Flamengo e contra Palmeiras. Isso é fato, eu vou jogar contra o Palmeiras, eu vou colocar o jogo no link, né? Agora é link, não é mais DVD, né? O empresário vai colocar no link e vai mandar, eu posso... Na sua época era VHS. VHS, pior que é mesmo. Você pode colocar e você pode ter um contrato novo, renovação. Contra o Flamengo é a mesma coisa, ou seja, você já tem uma motivação a mais. Depois o Vitória, na zona do rebaixamento, entra, sai. Então o Jair fazendo um trabalho muito bom em relação a forma de jogar, o entendimento do jogo, o que precisa ser feito para você tentar diminuir as qualidades das equipes adversárias. Então, e trocou do meio campo para frente a parte ofensiva, o time inteirinho durante a partida. Justamente para tentar colocar o Palmeiras em dificuldades e não dar possibilidades do Palmeiras criar chances. Embora criou, o goleiro do Vitória fez algumas boas defesas, né? Criou algumas oportunidades, mas foi muito pouco para aquilo que se espera do Palmeiras e por aquilo que nós já vimos o Palmeiras jogar. Só que aí entra aquela história, eu vou falar, o vovozinho sabe, vocês também, jogo difícil, você tem o cara que pega na bola, dá a bola para mim aqui e eu faço isso. Dá a bola para mim que eu vou partir para cima. Essa é a juventude, né? A juventude, muitas vezes, ela não tem muita noção do que é o risco. Porque você é jovem, você está ali no embalo e tal. Quando você vai ficando um pouco mais velho, você sabe que se você errar um passe, você pode dar um contra-ataque, sair um gol. Você sabe que você precisa, em determinados momentos, arriscar um drible. Aí você fala, mas se eu perder, como é que funciona isso aqui? Não, vamos jogar, fazer o simples. Tal. Então, isso, muitas vezes, acaba aparecendo. Por isso que o Abel cobrou. Como é que pode um menino de 18 anos, ele está falando isso para os mais velhos, como é que pode um menino de 18 anos pegar a bola e fazer o que faz e vocês mais velhos não conseguem fazer? Chegar ao ponto, e aí eu acho que tem que perguntar para o Abel por que isso, de colocar o Gustavo Gomes como centroavante. Aí eu acho que foi o pior do jogo, foi isso. Né? Colocar o Gustavo Gomes... já tinha Gomes, 2, ele botou mais um. Gustavo Gomes como centroavante. Aí você vê um lado que a gente até Desespero, né, Zé? Até um lado que a gente não conhecia, né? Não que não conhecia, não esperava que isso fosse acontecer. Então, assim, eu acho que as dificuldades para essas equipes, elas serão maiores nesse sentido. E o Flamengo, eu acho que o Flamengo, aquela história do individual, né? Muitas vezes o individual decide os jogos. O Pascoal vem falando há um bom tempo aqui, o Flamengo não está jogando bem. Está em primeiro colocado e tal, mas ele não consegue mais repetir aquelas pergunta e é verdade, porque, assim, o Flamengo venceu alguns jogos, né? Sim. Não é que não vem vencendo, venceu o Sport, sim, com 2 jogadores a mais, mas venceu não consegue... o Santos, abriu 3-0, tomou 2 gols no final. Isso. Aquela exibição, aquela de almanaque, talvez tenha contra o Palmeiras, mesmo assim, contra o Palmeiras, o Palmeiras jogou melhor. Mas eu acho que, por exemplo, contra o Santos, o Flamengo teve controle do jogo. Mas estou falando aquele Flamengo. Não, aquele Flamengo, as 3 partidas contra o Inter, vai. Naquele nível. As 3 seguidas. Nós não vemos o Flamengo jogar assim já há um bom tempo. Jogou bem contra o Botafogo, venceu por 3-0, você lembra? Mas não tem uma regularidade, que é o que nós esperamos por conta da equipe do Flamengo, da qualidade, da forma. E isso é difícil. Eu não vejo a final da Libertadores, não vejo isso. Você acha que não? Acho que é muito longe. O jogador não está pensando na final, o jogador está pensando, tem que pensar no jogo. Eu acho que tem muito jogador tirando o pé já pensando na final da Libertadores. Meu pressentimento. Eu acho que, assim... Os times jogam sábado e terça. Eu acho que os times estão colocando dificuldades no Flamengo, pela questão do Flamengo e Palmeiras, mais o Flamengo, eu acho, porque todo mundo sabe mais ou menos como o Flamengo vai jogar. Se você pegar a sequência de jogos do Flamengo, você vai ver que as modificações são praticamente as mesmas. O que muda são, muitas vezes, as características dos jogadores, mas as modificações são as mesmas. Como a gente só tem 8 minutos e tem 2 temas legais para levantar, sabemos como funciona, como é que funcionam as coisas no Flamengo. Ontem, estavam questionando até, a gente leu ali o Abel reclamando da apatia do Palmeiras nos primeiros 45 minutos, reclamaram da apatia do Felipe Luiz ali na beira do campo, fazendo ali a comparação inevitável com o destrambelhado do Luiz do meu dia, né? Que talvez não, ele é um pouquinho de leve acima do tom. E aí, o Felipe Luiz, eu quero que o Zinho responda em cima do que disse
o Felipe na coletiva a respeito do seu comportamento à beira do gramado. Fala, Felipe! Se gritar fora do campo ganhasse jogo, o Ancelotti não seria o treinador mais vitorioso da história da Champions League. Cada um tem uma forma de ser, eu tenho a minha. O dia que acharem que eu devo fazer um show para a torcida, não sou a pessoa indicada. Eu procuro estar sempre sereno e focado naquilo que eu posso intervir, que é melhorar, orquestrar minha equipe da forma que eu sei fazer. Se isso incomoda os torcedores, tem que trazer outro. Simples. O Tetra já teve os dois tipos de treinador. O que fica enlouquecido à beira do campo e teve, por exemplo, em 94, Carlos Alberto Parreira, que mal levantava do banco de reservas. Zinho, faz alguma diferença o comportamento do técnico à beira do campo? Assim, eu assim, acho que o importante é o treinador ter a gestão do seu elenco, independente da personalidade dele. Um grita mais, o outro é mais da conversa. Cara, eu acho que é buscar problema onde não tem, sabe? Felipe Luiz é um treinador, eu aqui já fiz algumas críticas, principalmente no caso com o Pedro. Acho que ele subiu o tom na entrevista, dentro do vestiário e no dia a dia com o atleta. Ele, como treinador, tem que chamar a atenção mesmo. Está certíssimo de cobrar dos jogadores. Mas acho que a conduta dele via imprensa não foi legal. Tanto é que agora aí, ó, essa mesma imprensa que estava elogiando ele, esse mesmo torcedor que ficou elogiando ele, agora está criticando. Por quê? Porque o resultado não foi bom, porque o rendimento do time nos últimos jogos não é o melhor. Mas é esse mesmo Felipe Luiz que é o líder do campeonato e que está na final da Libertadores e que já ganhou títulos no Flamengo. Campeão carioca, campeão da Copa do Brasil. Então, assim, é arrumar problema pelo momento. Aquela coisa da final se aproximando, a disputa, né, entre essas duas equipes. Daqui a pouco o torcedor começa a reclamar que o Abel reclama demais. Então, eu não concordo com isso. Eu acho que cada um tem seu temperamento. O mais importante é o cara ter qualidade e capacidade para montar a sua equipe. E o Felipe Luiz já demonstrou que ele tem. E erros acontecem, gente. Você escolhe uma substituição errada num jogo ou uma mudança. Faz parte, cara, do aprendizado. Eu acho que o Felipe Luiz está no caminho certo, um baita de um profissional, um cara sério, um cara correto. E aí, se pode, Felipe Luiz, eu vou te dar um conselho. Eu já vi treinador no Flamengo cair por causa de declaração em coletiva de imprensa. Ele tem que tomar cuidado nas falas. Assim, essa fala final dele prejudica, porque o torcedor é paixão. Então, quando ele falar se é para ter um treinador que grita na beira do campo, então tem que trazer outro. Eu acho que esse momento final, desnecessário. Não fala, porque o torcedor guarda. Se o resultado na frente não vem, começa a pegar mais no pé no treinador do que nos jogadores que não jogaram. O Felipe Luiz botou os jogadores em campo. A gente não fala que é o melhor time, que é o melhor elenco. Esse melhor elenco, os jogadores também não corresponderam, não jogaram bem. E tem desfalques. Por mais que seja um elenco enorme, como o Pascoal diz, incomparável, você começa o jogo sem o Jorginho, sem o Arrascaeta, sem o Varela, sem o Léo Ortiz, sem o Alex Santos, sem o Pedro. Tem um elenco maravilhoso, mas sente, porque pela frente tem um outro time bom também, organizado, bem montado, que é o time do Fluminense, que eu acho abaixo do Flamengo. Mas num clássico, na rivalidade, o encaixe foi melhor do Fluminense e jogou melhor o primeiro tempo. Então não é só o treinador, o comportamento dele que fez o Flamengo não ganhar o jogo? Não concordo. 3 minutinhos para acabar o nosso programa. Eu até ia não me indispor, mas ia contrariar a opinião de vocês, porque eu já sei a opinião de vocês. Mas depois que o Diego Lugano me disse que daria pênalti do Thiago Silva no Bruno Henrique, eu tiro meu time de campo. Vocês três rapidinho sucintos sobre esse lance. Bota na mancha. Pênalti.
Pênalti. Pênalti, sem dúvida. O Bruno Henrique se antecipou, o Thiago não viu porque estava vendo o lance de frente. O Bruno Henrique veio, se antecipou, foi lá pênalti, claro. Ele chutou a perna do Bruno. Quando ele percebeu, ele já fez o movimento de chute, acertou a perna Bruno foi malandro? Não, foi esperto. Foi pegar a bola para tentar fazer o gol. Foi botar a perna ali justamente para ser chutado pelo Thiago? Lógico. É igual, por exemplo, o atacante quando ele diminui a velocidade porque ele está vendo que o zagueiro vem e tromba. É inteligência, é do jogo. O zagueiro tem que tomar cuidado. Petra, a sua observação técnica sobre este lance. Assim, essa colocação que você fez, ele botou a perna para ter o contato, ele botou a perna porque é a perna de apoio, né? Ele entra com a perna esquerda para ser a perna de apoio e a perna principal dele é a direita. Então ele coloca a perna de apoio para proteger, para ficar absoluto na bola. Eu não vejo que ele... Eu vi o comentarista já falando, ele que procurou o contato. Pelo amor de Deus, gente. Isso é pênalti claríssimo, absurdo, um dos maiores absurdos. Esse pênalti aí não tem o que discutir. Não, o cara que não dá um pênalti desse... Aí, o que me chama a atenção é depois o VAR apressado. Não, vai, não aconteceu nada, vai, não aconteceu... Como não aconteceu nada? Quem era o Wagner? Quem era o... Era aquele fraquíssimo do... Como que é o nome dele? Wagner Hillway. Esse ridículo. Fraquíssimo. Como que não dá um pênalti desse, cara? Eu já vi. Acho que era o Wagner, né? Eu vou dizer um negócio pra você. Era o Hillway. Eles estavam com uma pressa de não dar pênalti. Uma pressa para não... A jogada que bate no ombro chama o árbitro para ver. A jogada que tá nítida, clara, translúcida... O árbitro David Oliveira Lacerda e o VAR, o Wagner Hillway. Todos apitam com medo. Acabou. Todos apitam com medo. Acabou, não meninos. sei do quê. Voltamos amanhã, sexta-feira. Tá aí, galera, eu deixei aqui rolando o vídeo, né, cara, porque era interessante, né, que a gente ouvisse também eles falando do outro lado, né, quem que briga com a gente pelo título, o Palmeiras, tanto é que tá até na imagem, né, a briga pelo título, Palmeiras e Flamengo, tem de ir até o fim, né, e é importante a gente saber também o que eles pensam sobre o jogo do Palmeiras. Ainda bem que o Palmeiras tropeçou ontem, senão o Flamengo teria perdido a liderança, galera. Teria o mesmo número de pontos. Ainda bem. Agora, será que o Flamengo entrou mole em campo porque o Palmeiras tropeçou? Sempre que o Flamengo tem a chance de disparar, de ganhar, sabe, cara, de fazer uma gordurinha a mais, sempre que ele tem a chance, ele joga mal. Ele entra mole. Meu Deus do céu, não dá para entender isso, cara. Era para o Flamengo estar com 5 pontos a mais hoje, né? Faltando 4 rodadas para terminar o campeonato e sacramentar o título praticamente, né, galera? Agora o Palmeiras tem 4 jogos e 3 serão fora de casa. E o Flamengo tem 2 em casa e 2 fora, né? Daqui até o final. E tem a Libertadores no meio disso. São 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, sábado e terça. No outro sábado, a final da Libertadores e depois teremos mais 2 jogos. O Flamengo vai pegar nas 2 últimas rodadas o Ceará, no Maracanã, e vai visitar o Mirassol em Mirassol, né? O Flamengo agora pega o Bragantino, depois viaja terça-feira para enfrentar o Atlético Mineiro. Daí tem a final da Libertadores e esses 2 jogos que eu falei para vocês. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ainda bem que eu não encerrei o vídeo, galera. Resolvi abrir aqui o GE para ver a tabela, né? O Cruzeiro empatou fora de casa no Alfredo Jaconi com o Juventude, cara. Esse jogo foi à tarde, tá? Ficou em 3-3 o resultado. Neste momento, Bahia está perdendo em casa para o Fortaleza. O Fortaleza que com essa vitória, né? Ele se aproxima do Vitória, fica a 2 pontos do Vitória. O Fortaleza está em 18º, 2 pontos atrás do Vitória, que é o 17º. E o Santos tá ali, na beira do Z4, né, cara? Tá com 37 pontos, 1 ponto só fora do Z4. Bem, dito isso, o Ceará enfrenta o Internacional hoje, às 9h30 da noite. Neste momento, o Corinthians está vencendo o São Paulo por 1-0.
E esse jogo aqui do Bahia e Fortaleza já acabou, né? Pelo horário que eu tô gravando o vídeo aqui, já acabou. Dito isso, muito obrigado a todos. Isso aqui é Flamengo. Ah, deixa eu falar aqui um negócio aqui, cara. Pô, o Cruzeiro, com o empate do Cruzeiro... Ó, o Cruzeiro não consegue, cara, se aproximar de Palmeiras e Flamengo, né? Sempre que ele tem a chance, ele também tropeça. Galera, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro sempre estão tropeçando nessa reta final. Então o Cruzeiro ficou a 4 pontos do Palmeiras, com esse empate, né, com o Juventude, e ficou a 6 pontos do Flamengo. Então, pensando nisso, né, cara, dá até um refresco, né? Porque eu cheguei a pensar que o Cruzeiro pudesse incomodar na reta final. Ali depois da final da Libertadores. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Na final da Libertadores. Mas foi até bom esse empate aí entre Juventude e Cruzeiro, hein? Sinal que o Cruzeiro, sei lá, também não quer ganhar o título, né? O Flamengo tem hora que não quer, o Palmeiras e agora o Cruzeiro que desperdiça aí uma boa chance de se aproximar do Palmeiras. Agora sim, vou embora. Valeu. Saudações rubro-negras. Fui.